O canal Cortes da End elaborou um react do meu vídeo Mushoku Tensei, Moralidade em Ficção, Rudeus. Hoje eu vou oferecer minha resposta à discussão e argumentos levantados no vídeo em questão. Não, esse não será um react do vídeo deles, por uma simples razão. Eu odeio essa forma de conteúdo. Reacts representam uma completa perda de tempo e método muito ruim de se engajar com o vídeo de outra pessoa. Agora, vamos falar um pouco sobre tipo e natureza da argumentação empregada em reacts. Então, o conteúdo parte de uma proposta de produzir toda uma lógica de conflito. A intenção é destruir, menosprezar o trabalho de outra pessoa e fazer com que o vídeo reagido pareça uma merda. Essa questão pode ser estendida à própria audiência, que interage com esses vídeos precisamente pois quer ver grandes refutações e argumentos sendo tratados com enorme estupidez. Reacts não são uma discussão calma, ponderação construtiva. O que menos importa é a busca por verdade ou tentar ser justo. Meu ponto é, reacts são responsáveis por uma dinâmica em que o conteúdo é unicamente visto e interpretado em termos de coisas que podem ser zoadas ou criticadas. A criação de interpretações de má fé, refutações superficiais de pontos e críticas sobre tudo aquilo sendo dito é intencional nessa forma. Nesse sentido, o vídeo do Endcast é interessante, pois exemplifica perfeitamente essas tendências. Eu não sei as intenções das pessoas fazendo react, mas o que ele efetivamente mostra são interpretações desonestas que tentam muito mais me atacar ou desprezar a apresentação. Durante o react, existe uma discussão onde o pessoal do Endcast afirma que eu estava fazendo uma review, um vídeo roteirizado sobre Mushoku Tensei. Esse é um exemplo ilustrativo, porque meu vídeo foi publicado em um canal de cortes. Logo, o lógico seria presumir que ele é um corte de live. Inclusive, em diversos momentos, eu respondo perguntas do chat da live nele. Entendam, eu não quero simplesmente criticar as pessoas do Endcast pelo erro inicial de identificar o tipo de vídeo reagido. Mas, o que eu acho interessante é que, apesar da realidade do meu vídeo, um recorte de live ter se tornado evidente posteriormente, esse fato nunca é reconhecido ou comentado. Isso é, não existe qualquer correção no react em si em relação a alegações anteriores que as próprias pessoas fazendo o vídeo perceberam ser falsos. Reacts criam uma lógica de conflitos, ataques e animosidades desnecessárias que explicam precisamente esse tipo de argumento. Essa é uma forma bizarra de debate, porque não é possível enxergar o mínimo de esforço de colocar um vídeo no devido contexto, tentar entender as opiniões do autor ou o real significado e ponto em discussão. Assim, reacts são muito mais sobre ver sangue, ideias e pessoas destruídas. Também quero citar outros problemas com react, mas não vou entrar em detalhes. Sim, a reação de vídeo significa passar a maior parte do tempo regurgitando e levantando os mesmos pontos de outra pessoa. Logo, você se encontra preso ao frame, conexão de ideias e argumentação do conteúdo original. Algo profundamente frustrante para apresentar um contraponto. Ademais, existe um debate sobre qual é o grande mérito em ganhar esses debates de YouTube e fazer outras pessoas parecerem idiotas. Enfim, eu não quero dizer que reacts são necessariamente ruins ou que não há qualquer mérito na produção de tais vídeos. Contudo, é importante não ter qualquer ilusão sobre o caráter pouco saudável e frustrante desse conteúdo. Agora, vamos falar mais especificamente sobre meu vídeo de Mushoku Tensei. O principal argumento e crítica dos membros do Endcast foi ao fato de eu ter comentado sobre Mushoku sem previamente assistir ao anime. Isso levanta a pergunta, foi uma boa ideia fazer vídeo de um anime que eu não assisti? Não, a resposta é óbvia. Assistir algo é quase sempre uma boa ideia, de modo a discutir e ter uma opinião minimamente informada. Contudo, também é verdade que nada do que eu disse no vídeo está tecnicamente errado
e absolutamente nenhuma das minhas afirmações demanda conhecimento específico sobre o anime. Para entender por que esse é o caso, vamos discutir qual era a minha proposta com o vídeo. Meu ponto era: moralidade em ficção não é um fator determinante da qualidade. A avaliação sobre se algo é bom ou ruim não é determinada ou estritamente dependente do valor moral do conteúdo representado. Assim, a apresentação de eventos moralmente condenáveis em ficção não pode trazer a mesma conotação de julgamento e crítica de eventos semelhantes no mundo real. Minha intenção não é defender relativismo ou que pessoas não se importem com imoralidades ficcionais, mas sim esclarecer que um argumento moral não é em si um argumento crítico válido para estabelecer qualidade ficcional. Não, eu não quis elencar a exata relação entre os campos da moral e da crítica. Meu vídeo original foi pensado como resposta para o discurso online de Mushoku Tensei, porque um argumento extremamente comum é elencar como defeito ficcional os crimes e atos condenáveis praticados pelo Rudeus. Assim, o alvo da minha crítica é a linha de pensamento de vídeos como o anime que deveria ser crime, o icônico ensaio do Gudo. E eu queria transmitir como a questão de méritos de trabalhos ficcionais não deve ser confundida ou discutida somente a partir da moralidade do objeto. A ocorrência de quaisquer crimes ou atos moralmente duvidosos não traz qualquer informação relevante para determinar se Mushoku Tensei é bom trabalho. Então, que parte do meu argumento pressupõe o ato de assistir Mushoku Tensei? Nenhuma. Na verdade, não acerquei um argumento sobre se Mushoku é bom, ruim ou medíocre em todo o meu vídeo. O que eu fiz foi discutir categorias gerais teóricas, que critérios podemos aplicar à ficção e o que conta como crítica válida. Meu vídeo foi uma tentativa de responder às perguntas: moralidade determina julgamentos críticos? Mundos horríveis, repletos de atos moralmente condenáveis, não podem ser ótima arte? Portanto, essa não é uma tentativa de contestar certas verdades óbvias, como você deve assistir um anime antes de fazer uma review ou análise dele. Contudo, eu acredito que tal ideia foi aplicada ao meu vídeo, sem qualquer compreensão de intenção ou contexto. Se eu quero discutir o que um determinado anime tem a dizer, quais as mensagens, conexões ou influências de um trabalho, conhecer o anime seria o requisito mínimo. Logo, o que eu quero estabelecer é que eu não preciso assistir Mushoku Tensei, pois eu não me propus a apresentar uma interpretação plausível, análise ou a ter uma visão holística para avaliar méritos da obra. Meu vídeo parte precisamente do ponto de vista de ignorar o contexto específico, não saber o que Mushoku Tensei tem a dizer sobre perversão sexual ou escravidão. Sim, a ideia é trazer certos eventos, como a escravidão, sexo ou abuso, de forma completamente divorciada de sua execução e conotações no texto. É por essa razão que eu estresso a importância ao fato que eu não assisti Mushoku e não estou preocupado com o anime. Ou, pelo menos essas foram minhas intenções conceituais com o vídeo, porque é claro que um corte de live não permite melhores explicações, uma escolha cuidadosa dos termos e da apresentação. Agora, eu quero discutir meu real motivo para fazer esse vídeo resposta. Um desejo de expor como o React do Ikoi apresenta uma profunda diferença metodológica com minhas práticas e ideias. Primeiro, é importante esclarecer como essa discussão é absurdamente frustrante, pois vamos falar de assuntos complexos como a natureza da crítica e argumentos a priori ou a posteriori. E para começo de conversa, esses termos foram definidos de forma porca no vídeo da Indicast. Então vamos à pergunta: a crítica é uma prática a priori ou a posteriori? Ikoi advoga uma visão da crítica como necessariamente a posteriori, e seu exemplo é que a pergunta sobre se Rudeus é um bom personagem apenas pode ser respondida conforme a experiência e caso específico de Mushoku Tensei. Agora, o React não exatamente explicou o conceito de a priori. O que significa não ser a priori? A ideia é negar que a crítica é um sistema lógico de axiomas, verdades analiticamente derivadas de premissas, semelhante à matemática, ou seja, independente da experiência.
Porque não há absolutamente nenhuma pessoa na Terra que pode ser acusada de acreditar nessa ideia, ou defender exclusivo a priorismo. Contudo, eu acredito que a afirmação contrária, defender que a crítica é prática puramente a posteriori, é igualmente problemática. Tipo, eu queria entender como a enorme maioria dos assuntos que críticos e analistas discutem seriam resolvidos por esse método. O recurso da observação responde perguntas sobre a definição de arte. O que significa ser uma obra de arte? Quais são as características fundamentais e necessárias desse conceito? O debate de categorias complexas, mídias como a pintura, escultura, filmes ou gêneros ficcionais, eles podem ser respondidos por recurso à mera experiência e citação de obras? Existem incontáveis problemas em simplesmente listar a crítica como método de estudo a posteriori. Críticos não se preocupam ou estudam apenas questões a posteriori, referentes a obras específicas. Assim, eu espero que um debate sobre o que é arte seja uma ponderação legítima da crítica. Conceitos e tipos ideais são exemplos de tópicos de discussão que não podem ser resolvidos por exemplificação ou observação. Muitas vezes, o crítico trabalha por meio de racionalizações e categorias mentais, e seu objetivo é precisamente a criação de regras, padrões universais ou gerais, com valor explicativo, interpretativo ou histórico sobre o objeto de estudo. Então, eu estou questionando se a ideia de a posteriori funciona como descrição ou característica necessária da prática da crítica. Também temos o exemplo básico do conhecimento derivado da introspecção. Uma pessoa refletindo sobre ideias, o que ela gosta em ficção. Nós podemos dizer que tais preferências e categorias mentais são definidas a posteriori, por meio da experiência do indivíduo. Agora, o exemplo do próprio Indicast aborda o cerne da questão. No vídeo, eles comentam como apenas é possível decidir se Rudeus ou Raskolnikov de Crime e Castigo são bons ou maus personagens, apesar de terem cometido atos imorais, a posteriori, conforme o contexto das obras. Ok, ninguém em sã consciência discorda desse ponto, mas eu quero questionar a própria ideia de bom personagem e atitude moral. Porque ambas são categorias mentais, uma forma de entender e interpretar certos fenômenos ficcionais e eventos. Então, as questões formuladas pelo próprio Indicast são sobre a aplicação de princípios gerais, ideias de interpretação e seleção de eventos, anteriores à prática de assistir ao anime. Ou eles não têm uma ideia sobre o que é um bom personagem antes de assistir Mushoku Tensei. Assim, julgamentos a priori se encontram presentes em absolutamente toda a discussão. Meu ponto é, críticos empregam muitos princípios, regras gerais, não puramente derivadas da experiência, em sua tarefa de avaliação e interpretação. Por exemplo, argumentos como bons personagens passam por desenvolvimento e mudam durante a história. Boas narrativas transmitem significado e ideias para a audiência. Esses conceitos e tipos não podem ser refutados com exemplos de boas histórias sem significado ou bons personagens estáticos. Isso não significa negar qualquer valor à experiência, pois é a posteriori que nós identificamos quais princípios são aplicáveis ao caso concreto. Assim, ideias e categorias mentais são testadas conforme sua capacidade de produzir teses com valor explicativo ou avaliativo sobre o objeto em si. Pela forma como eu vejo, a crítica contém elementos a priori e a posteriori. Uma analogia útil é comparar a prática do crítico à de um cientista, onde, a priori, nós temos certas hipóteses, raciocínios, que são o ponto de partida, como a teoria de simbolismo ou estrutura de roteiro. Já a posteriori, nós temos a experiência, o contexto que vai definir quais hipóteses e teorias são realmente aplicáveis. Podem ser úteis para explicar e compreender o texto. Um exemplo é a noção da estrutura de 3 atos, contribuição teórica, que elenca como filmes são usualmente construídos. Contudo, ao assistir animes, o crítico encontra raros casos onde essa teoria é aplicável. Isso é, dificilmente temos trabalhos estruturados em 3 atos, ou sequer com atos delineados.
Contudo, eu quero ir além e questionar como uma divisão, dicotomia estrita entre a priori e a posteriori é profundamente enganosa. Conceitos ficcionais não são puras categorias lógicas independentes da experiência. Porque a experiência, os trabalhos de ficção assistidos pela pessoa têm enorme influência sobre aquilo que ela identifica como bom personagem ou história. Na mesma medida, o conhecimento sobre regras ficcionais ou ideias podem condicionar a experiência e interpretação do material pelo indivíduo. Então, existe uma relação interna muito forte entre elementos a priori e a posteriori. Ambos são partes inseparáveis da crítica. Por fim, eu queria especular sobre aquilo que eu acredito ser o real problema do Endcast com meu vídeo. As objeções deles se voltam muito mais à questão de eu ter estabelecido generalizações, regras gerais na relação entre moral e ficção, do que é um suposto caráter lógico ou a priori do meu argumento. Sim, eu tenho problemas em entender porque eles começaram esse assunto, e o que diabos é a priori no meu argumento. Contudo, o vídeo deles levanta uma discussão sobre o papel e importância da teoria. É possível estabelecer relações e regras gerais quanto à arte? Há qualquer espaço válido para a teoria dentro da... Vamos estabelecer alguns pontos. Teoria não significa argumentar a priori. Em muitos sentidos, o estabelecimento de uma teoria pode ser basicamente uma descrição de eventos, tendências observadas anteriormente. Por exemplo, uma teoria de gênero ficcional é principalmente estabelecida a partir de uma generalização sobre quais são as maiores tendências e semelhanças encontradas em diferentes trabalhos. Além do caráter descritivo, teorias podem ter natureza prescritiva. Em meu vídeo, eu ofereci uma hipótese prescritiva sobre como a crítica deve abordar e considerar a moral. Quero concluir meu vídeo tentando sintetizar alguns pontos. Não, nós não podemos nos desfazer da teoria ou julgamentos a priori. A construção de princípios gerais e interpretações é fundamental para qualquer observação de caso concreto. Contudo, a prática de fazer uma prescrição sobre como a crítica ou arte deveria funcionar é algo questionável para muitas pessoas. Então, eu quero deixar minhas intenções claras. Não, eu não estabeleci mérito universal, aplicabilidade geral ou caráter irrefutável para minha teoria. Eu não estou estabelecendo como todo crítico ser racional, em qualquer contexto, analisando qualquer trabalho, precisa enxergar a moral. Ao invés disso, minha ideia é fornecer um método útil, esquema explicativo para se pensar e compreender ficção. Uma forma pragmática de resolver o problema da moral dentro da prática do crítico. Eu gosto de pensar em teorias de fórmula análoga a ferramentas. Isso é, elas devem ser avaliadas e julgadas conforme sua utilidade. Diferentes hipóteses são ferramentas que podem ser usadas na solução de problemas, com a intenção de melhor entender um objeto de estudo ou questão complexa. E é precisamente nessa linha que eu elaborei minha tese sobre moral e ficção. Assim, eu espero que a presente exposição esclareça o meu vídeo original e porque o React fracassou completamente em criticar as minhas ideias.